Minha mãe. Minha mãe. Isso. Fala, Davi. Fala, Maísa. Boa noite aí, tudo bem? Estão ouvindo? Beleza. Obrigado, Davi. Obrigado, Maísa. Esperar só mais alguns minutos aqui para a galera chegar. Mas como é que vocês estão? Maísa, Davi. Me ouviram? Deixa eu falar uma coisa. Puxa, liguem um pouquinho o áudio para a gente se falar enquanto começa aqui a aula, nesses 5 minutinhos iniciais. Acho que a conversa flui melhor. O que vocês acham? Vocês que sabem. Eu tô com saudade de falar com a galera, de trocar ideia. Nossa profissão é contato, né? Ela é essencialmente presencial. Nós estamos vivendo essa realidade de distanciamento. Temos que passar por isso. Mas eu espero que esteja tudo bem, viu? Eu entendo que nessa época a gente sempre fica com o coração apertado, um pouco amuadinho, né? E fica realmente as coisas, como dizia meu avô, meio barro, meio tijolo. Mas eu digo que todos vocês, né, podem ficar à vontade para querem ligar, falar alguma coisa, mandar uma mensagem no privado, tá? Para tirar dúvida ou para bater papo, assim, acho que de repente a gente pode ajudar, sabe? Acho que muito respeitosamente eu digo isso, assim, para todos, sabe? E aí, Arthur, como é que tu tá, cara? Tudo bem? Ninguém vai falar nada mesmo, não, né? Pô, vocês são fogo, cara.
Tudo beleza, Arthur, tudo tranquilo. Tava aqui falando pro pessoal que eu tô com saudade, cara. Pô, nosso lance é presencial. E, né, em sala de aula a gente pode trocar ideia. E eu tô sentindo falta não da participação, mas de ouvir vocês mesmos, sabe? Ouvir a galera, poder trocar ideia. E eu me disponibilizei para estar ajudando e partilhando desse momento aí que cada um tá vivendo. Beleza? Eu também acho que presencial é muito melhor. Eu vou dar só mais um minutinho, porque tem apenas 3 alunos presentes aqui na sala, tá certo? Só mais um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, dos assuntos anteriores? Lembra que eu coloquei lá no grupo que ia justamente tirar a dúvida de vocês, e que vocês deveriam anotar as dúvidas? Anotou alguma coisa, Maísa? Posso ajudar? Davizinho? Tua? A Sussa? Beleza, suave? Já é. Tranquilidade, então. Pô, rapaziada, liga esse áudio aí. Fala comigo aí, na moral. Tá, vou começar. Então, nós estamos vendo as ligações químicas. Nós vemos dois tipos de ligações químicas. As ligações químicas iônicas, perfeito? E as ligações químicas metálicas. Só para lembrar do nome sinônimo que está aparecendo aí, as ligações interatômicas, tá certo? Então, nós vamos começar com as ligações metálicas, para fechar esse capítulo de ligações químicas, certo? Ou ligações químicas interatômicas. E como o nome diz, certo? Esse prefixo inter é a relação, né? Entre alguma coisa. Como o mesmo prefixo acontece no internacional, ou seja, entre nações, tá certo? E aqui vai acontecer a mesma coisa. Só que agora vai acontecer entre átomos. Estava vendo aqui o WhatsApp não, o chat, mas acho que já foi. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que é bastante importante, tá? Das ligações metálicas. O modelo do octeto, ele não explica ligação metálica. Ao contrário das ligações iônicas e das ligações covalentes, como nós vimos, o que explica a ligação metálica é outro tipo de modelo, certo? O que explica a ligação justamente é o modelo do mar de elétrons. O modelo do mar de elétrons é que justamente explica a ligação entre esses átomos, tá certo? Como a ligação, o próprio nome está dizendo, a ligação metálica vai se dar entre átomos de metais, tá certo? Entre átomos de metais. Agora, vejamos, pessoal, o que a gente compreende bem dos metais em relação aos outros elementos que a gente precisa estar bem na nossa mente, né? Uma coisa, né? Comparando metais com os ametais. Os metais formam cátions, ou seja, terão carga positiva em relação à tendência dos ametais. Outro aspecto bastante importante que vai nos explicar esse modelo é justamente o tamanho do átomo de metal. Tá? O raio dos metais eles são bem maiores quando comparado com os ametais. Outra coisa é que nós estamos estudando o lado esquerdo da tabela periódica, tá certo? Ou seja, nós estamos falando dos elementos que estão à esquerda da tabela periódica, perfeito? Então vamos, que figura é essa aqui? Esse quadrado que está colocado aqui, tá certo? Esse quadrado, justamente, os pontos azuis, tá certo? Eles são os elétrons que estão circulando entre esses átomos, tá certo? E os pontos roxos com um sinalzinho positivo é justamente o raio desses átomos, os átomos metálicos, tá certo? O que significa esse modelo do mar de elétrons? Esse mar de elétrons é justamente essa nuvem eletrônica que está permeando aqui, ó, perfeito? É justamente isso que é o modelo do mar de elétrons. Isso significa que os elétrons eles vão ficar dispersos, vão permear
tá? Esses espaços preenchidos que vão acontecer. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, os elétrons dos cátions, por eles estarem menos, né, na verdade, atraídos pelo núcleo, eles vão ter essa suscetibilidade de justamente ficarem mais soltos, tá certo? E essa nuvem que se forma com esses elétrons soltos vai criar justamente uma interação também de caráter eletrostático entre as cargas positivas dos metais e esses elétrons que vão estar circundando soltos. Por isso que a gente chama de modelo do mar de elétrons, porque há uma mobilidade desses elétrons que estão justamente mais externos em relação ao núcleo do átomo, certo? Perfeito. Vejamos. Aí nós temos essa outra figura que está aparecendo, é a mesma figura, tá certo? Só que a imagem está fixa. Aí ele explica para a gente, está mostrando para nós os raios dos metais, tá certo? E as bolas vermelhas que estão migrando aqui são justamente esses elétrons que estão circundando. Queridos, até agora alguma dúvida? Vou olhar o chat. Beleza, Arthur? Tranquilinho. Maísa, quer falar alguma coisa? Não? Beleza. Bom, eu já coloquei aqui, já rolei um pouco antecipadamente, justamente a propriedade dos metais, tá certo? Então vejamos. Quais são as propriedades dos metais que vão justamente... na verdade, nós já conhecemos, né? Na verdade, muitas dessas propriedades. Uma delas, que já está colocada aí, é o brilho característico. Né? Ao olhar para uma barra de ouro, ao olhar para a nossa panela, quando ela está bem polida, tá certo? Nós vemos um brilho característico. Isso caracteriza justamente esses metais, tá certo? Ou os elementos, ou as substâncias metálicas. Outra coisa bastante importante é a condutividade térmica e elétrica. Ou seja, os metais eles conduzem corrente elétrica, veja os fios, tá certo? De cobre, veja o nosso ferro de passar, que a base lá é sempre metálica, justamente porque conduz justamente bem, certo, o calor. Perfeito? Outra coisa bastante importante também, os pontos de fusão e ebulição elevados. Reparem nessa imagem, tá certo? É uma fotografia de uma usina que está produzindo metais. Repara aqui, ó, essa coloração, essa característica de um metal que está no estado líquido, mas ele está a altas temperaturas, tá certo? Estamos falando da ordem de grandeza da casa de 800, muitas vezes na casa de 1000, e assim sucessivamente. Depende do material que nós estamos lidando. Mas quando comparamos o ponto de fusão e ebulição dos metais, eles são da ordem de grandeza bastante superiores. Perfeito? Outra coisa bastante importante é resistência à tração. Só para lembrar, tração, grosseiramente falando, é o cabo de guerra. Ou seja, você tem um cabo, certo, metálico, onde você puxa para um lado e você puxa para o outro lado, tá certo? E se a gente tem aqui esse referencial, esse cabo aqui representado por essa linha que está colocado aqui, ele vai resistir, ele não vai arrebentar com dificuldade. Um exemplo disso é justamente a ponte estaiada que a gente tem aqui no Rio de Janeiro e em diversas outras pontes. Ponte estaiada é aquela que tem cabos, tá certo? O cabo de aço que segura, muitas vezes reboca carros, amarra navios, enfim, uma série de atividades, perfeito? Maleabilidade e ductibilidade estão justamente relacionado a essas características que a gente vê aqui. Reparem que eles estão formando dutos, estão formando aqui, nesse caso, lâminas de metais, tá certo? Ductibilidade, formar esses dutos, essas formas cilíndricas que é possível manipular, e a maleabilidade é justamente essa possibilidade de formar, certo, lâminas e tornar um material um pouco mais flexível. Perfeito, queridos? Até tudo bem? Meu povo, deixa eu falando sozinho, não. Faltou o Arthur. Fala comigo, Arthur. Beleza, galera. Então, belezinha. Então, vamos falar da principal aplicação dos metais, tá certo? Digamos que
a grande finalidade de se extrair metais, muitas vezes é para se formar, para se estruturar, para se construir ligas metálicas. A liga metálica do nosso dia a dia, que a gente mais reconhece, é justamente a nossa moedinha, tá certo? Um realzinho aí, ó. Repara que está colocado aqui escrito embaixo. Veja, o anel de aço, uma liga de ferro e carbono. Ora, reparem, nós temos uma mistura, perfeito? Quando eu falo liga, eu estou falando mistura, entre ferro e carbono, o átomo de ferro e o carbono. No entanto, uma olhada com mais atenção para isso que está colocado aqui, ó, reparem, nós temos o átomo de ferro, que é metálico, e o átomo de carbono, que é ametálico. Ou seja, nós já temos uma característica das ligas. Elas podem ser entre metais, tá certo? Como o próprio nome está dizendo, liga metálica, ou ainda é possível e muito comum a colocação de algum ametal para conferir aquela liga uma determinada característica, tá certo? Seja característica do ponto de vista estético, né? Ou seja, característica do ponto de vista funcional, perfeito? Vai depender, por exemplo, os ferros, né, ou os aços, eles vão ter uma característica diferente em função do meu uso. Um aço para colocar num navio, por um exemplo, e esse navio, evidente, vai ficar bastante exposto à maresia e, em função disso, à oxidação, é muito comum utilizar nesse metal, nessa substância, um outro elemento para dar uma característica aqui, como essa daqui, ó, inoxidável. Aí o exemplo que está colocado aqui, ó, o cromo. Então, repara, o que é liga? Liga é uma mistura que é possível ser feita entre metais ou metais, justamente para conferir uma característica, tá certo? Justamente essa liga. Aí vamos dar uma lida rápida na nossa tabela. Repara, como eu estou falando de liga metálica, o constituinte de maior, tá certo? O maior constituinte ali, ou seja, o maior percentual tem que ser sempre de algum metal, tá certo? E reparem, eu tenho aqui o latão, tá certo? Onde ele é constituído pelo cobre, com a porcentagem entre 67% e 90% em massa, variando zinco também, né? Entre aqui 10% e 33%. E aí nós temos aqui, ó, aplicação dessa liga, que é o latão, encanamentos e ferramentas. E aí eu vou só fazer um recorte aqui ainda, tá certo? Quando eu estou falando de composição, por exemplo, se a composição do cobre for 90%, tá certo? 90% de cobre, Cu, e os outros 10% seriam, tá certo? De zinco, está colocado aqui Zn, perfeito? E assim sucessivamente vai ocorrer com cada um desses aqui. Então eu estou aqui no último, solda macia, estanho e chumbo, utilizado para soldagem de equipamentos eletrônicos, perfeito? Aí a variação aqui, ó, aqui está uma informação fixa, um valor fixo, beleza. Mas é possível que varie também, tá certo? De qualquer forma, a gente tem 63% em massa de estanho e chumbo 37%, beleza? Aí aqui, ó, o aço que nós colocamos, nós falamos, e o aço inoxidável, beleza? Que tem aqui os elementos cromo e níquel. Um para metal estrutural e outro para instrumento cirúrgico, pias, etc, 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 tem outros usos também. Perfeito, queridos? Até aí alguma dúvida? Tranquilinho? Rafaela, Railane, Samira e Gabriel. Vocês chegaram um pouquinho depois que eu já tinha iniciado. Se pronuncie aí, por favor, para eu poder tirar alguma dúvida de vocês com relação ao que vocês perderam aqui agora. Ok? Beleza, galera. Então vamos lá, vamos prosseguir. E aí nós temos o exemplo aqui, ó,
das ligas metálicas, tá certo? Deixa eu virar a página aí que sumiu. Só um tempinho aí que alguma coisa aconteceu aqui. Ah, tá. Aqui eu estava assinando a câmera. Quando eu assinei, ela apareceu. Beleza, então, rapaziada. Então, vejamos. Aqui nós falamos das ligas metálicas. Lembra bem que, só para ficar bastante marcado, tá certo? Que as ligas metálicas, elas são misturas, tá certo? E justamente em função da percentual de cada elemento que constitui essa liga, nós vamos ter um uso, uma funcionalidade diferente. Perfeito? Então, vejamos. Eu vou circular aqui, ó. Qual é o objetivo da liga? Tá certo? É justamente conferir uma propriedade diferente do metal original. Tá certo? É isso que eu quero. E aí, em geral, o que eu pretendo com isso? Aumentar a dureza, perfeito? Aumentar a resistência mecânica e ainda diminuir a temperatura de fusão daquela mistura. Tá certo? Então, em geral, essas três coisas elas dizem respeito a justamente fazer uma alteração da característica química e assim da sua funcionalidade, tá certo? Estou aumentando a dureza. Falei química, mas leiam também físico-química, tá certo? Porque dureza está relacionado com a resistência mecânica. Elas são relacionadas com um ponto de vista físico, uma característica física que eles têm. Perfeito? Beleza. Mas como é que eu altero? Ok? Que características as ligas têm que ter, tá certo? Para que elas tenham, por fim, uma funcionalidade diferente, tá certo? O que vai causar essa funcionalidade diferente nas ligas? Primeiro ponto, os elementos que constituem a liga, tá certo? Eu posso ter justamente o aço, perfeito? Como está colocado aqui. Posso ter um outro tipo de característica de aço inoxidável, tá certo? E assim sucessivamente, perfeito? Então, em função dos elementos que eu coloco nessa liga, eu vou ter uma característica diferente. Outra relação importante, que se relaciona com a primeira, é a proporção. Perfeito? Se eu tenho uma liga, né, de bronze, de qualquer liga que eu tiver, em função da quantidade, certo? De átomos não, da relação mássica que eu tiver naquela liga, eu terei uma funcionalidade, uma característica diferente. Perfeito? Assim, eu vou falar grosseiramente, né, para de repente vocês entenderem bem. Uma coisa do cotidiano comum, imagino que vocês já tenham visto, né, sei lá, o pedreiro fazendo uma massa ali, tá certo? Então, o que acontece? Se ele coloca uma proporção diferente de areia em relação a do cimento, ele vai poder fazer um uso qualquer. Então, ele vai poder, se ele colocar uma quantidade menor de areia, ele vai poder colocar no chão, enfim. Mas se ele colocar uma quantidade maior de cimento que de areia, uma quantidade maior de água nesse cimento, o produto final vai ter que ser usado de maneira diferente, né? Então, isso tem uma relação direta também com o que eu estou falando. Então, essa proporção é justamente isso, beleza? Outra coisa que é bastante importante, a estrutura cristalina. Ou seja, o retículo, tá certo? A composição desse retículo, a estruturação, a disposição geométrica, vai justamente estar em função de como é que eu coloquei aquele material, certo? Então, isso tem uma relação também. E a outra é em relação ao tratamento, ou seja, qual foi a técnica que eu utilizei para justamente fazer aquela determinada liga. Então, um exemplo. Imagina que eu produzo um determinado tipo de aço. E aí eu coloco esse aço para resfriar a temperatura ambiente. Certo? Então, eu tirei, produzi, vai ficar lá, a gente chama de lingotes, e vou deixar ele exposto à temperatura ambiente, vai bater vento. Vamos supor que, como isso está numa alta temperatura, dure uma semana para ficar frio. Então, para poder se aproximar um funcionário e poder fazer o transporte com segurança, enfim, todas as coisas. Mas imagina que eu submeto esse aço
a um banho de água. Coloco ele direcionado numa água, eu coloco um jato de ar nele para esfriar mais rápido. Essa variação de temperatura, que vai ocorrer mais bruscamente na segunda, vai influenciar a característica dele também, tá certo? Vai justamente influenciar, em muitas possibilidades, a formação de um retículo, de uma estrutura bastante diferenciada. Perfeito? Até aí tudo bem, pessoal? E responde aí, pô. Beleza. Tudo bem mesmo, pessoal? Pô, ninguém vai usar o microfone mesmo não, né? Isso é fogo. Galera, a gente termina aqui essa parte final, tá certo? De ligas metálicas. Essa aula, ela verdadeiramente é bem mais curtinha, beleza? Então, um minutinho. Estamos formalizando agora o fechamento dessa matéria, perfeito? E aí eu digo, alguma dúvida? Alguém quer voltar em algum ponto? A galera que chegou um pouquinho depois. Beleza, galera? Então, tudo bem. Então, vejamos. Como combinado, durante a semana, essa aula seria uma aula que nós também conversaríamos um pouco sobre a nossa disciplina, sobre como é que está o andamento do estudo de vocês. Então, eu gostaria de ouvi-los, tá certo? Então, por favor, tu, Davi, caso alguém tenha alguma dúvida, diz alguma coisa aí, galera. Beleza, Arthur? Cara, liga o microfone aí, legal. De boa. Ah, beleza, Arthur, é isso aí, cara. É importante manter, né, manter uma organização, um cronograma de estudo. Entendeu? É importante você manter. Você está colocando aqui, está colocando 2 horas. Cara, realmente tem uma coisa que influencia bastante. É a questão do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Aquele compromisso que a gente tem, né? Aquela coisa. Então, realmente isso influencia. Mas, pô, cara, tenta ficar tranquilo, entendeu? Tenta ficar tranquilo, dá uma respirada. É importante que vocês mantenham o compromisso e a responsabilidade de estudar, mas se organizar. E isso influencia mesmo. O que a gente está vivendo hoje influencia o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Tá? Mas é isso. Beleza, Davi. Tô vendo aqui sua fala. Vou mandar mais exercícios, sim. E aí, vocês fizeram aquela lista de exercício? Pô, gente, por favor, cara. Pô, fala alguma coisa aí. Está quase no WhatsApp, esse negócio dá para falar. Então, a última lista de ligações que eu coloquei, Arthur. A última lista lá que eu coloquei. De ligações químicas. Então, dá uma olhada lá, tá? Dá uma observada lá. E tem um vídeo também com as resoluções dessa lista, tá? Com a resolução dessa lista. É importante que você
você dê uma olhada lá nessa lista. Certo? E aí, Samira, aí, Railane, como é que vocês estão, cara? Tudo bem por aí? Beleza, Arthur. Então tu procura com calma, tá? Procura com calma e dá uma ligada. Entra em contato e tenta organizar seu horário de estudos, compromisso que você tem aí e vida que segue. Galera, vou responder, Davi, essa aula, essa parte do conteúdo realmente é bem simples, tá certo? Ela é mais tranquila mesmo. Então, realmente, essa aula é bastante rápida, tá certo? Então, se a gente olhar nos livros e pegar a parte de ligações metálicas, muitas vezes, numa página, no máximo 2 páginas, está explicado, tá certo? Então, vou fazer aqui uma breve revisão. Nós falamos sobre as ligações metálicas, tá certo? E a principal observação foi que ela não se aplica a regra do teto em relação a ela, perfeito? Um modelo que explica as ligações químicas do tipo metálica é justamente o que a gente chama de modelo do mar de elétrons, perfeito? Esse modelo do mar de elétrons significa que ocorre a seguinte questão: os átomos, tá certo? Esses átomos de metais, eles são grandes. Os elétrons que estão aqui, justamente mais afastados do núcleo, eles vão ficar, entre aspas, mais soltos, ou seja, menos atraídos pelo núcleo, o que permite uma movimentação, uma mobilidade maior, certo? E aí ocorre que, deixa eu voltar aqui, perdão, ocorre que essa fluidez de elétrons que vai ocorrer entre os metais vai justamente fazer uma ligação química metálica que é justamente muito mais intensa que quando a gente compara com a ligação iônica e também a ligação covalente, tá certo? Um modelo que explica esses elétrons ficarem fixos é justamente essa interação eletrostática, mas bastante intensa, que vai ocorrer entre esses elétrons que estão aqui circundando esses núcleos desses elementos metálicos, tá certo? Então, veja, as propriedades que nós falamos foi justamente a característica do brilho metálico, da condutividade térmica elétrica elevada, elevados pontos de fusão e ebulição, resistência à tração e assim como a maleabilidade e ductibilidade, perfeito? Outras questões importantes, certo? A questão das ligas metálicas, que são justamente misturas entre metais e muitas vezes metais com ametais, perfeito? Ou seja, quando a gente desenvolve uma liga metálica, a ligação, como o próprio nome está dizendo, entre esses metais será metálica e justamente o que vai influenciar na característica dessas ligas metálicas e nas suas aplicações é justamente a composição desses elementos, tá certo? Para cada composição, ou seja, para cada percentual em massa de cada elemento químico, você vai haver uma estruturação diferente, perfeito? Aí o exemplo mais clássico que a gente tem é justamente esse daqui. Ó. Repara que nós temos o ferro fundido, que tem um percentual muito mais baixo em relação, quer dizer, um pouco mais alto, né, em relação ao o aço. Esse aqui gira em torno de 3 a 4% e o aço tem um teor máximo aqui de 2%.
Isso também vai influenciar na quantidade ou no teor em massa de ferro. Perfeito? E aí, se eu quero alterar essa estrutura do ferro e assim a sua aplicação, eu coloco outros elementos a fim de conferir uma característica diferente, tá certo? Então, eu vou alterar aquela característica que eu tenho daquele determinado material. Perfeito? E aí, o objetivo desse slide agora é justamente chamar atenção para a seguinte coisa. O que eu tenho que fazer para alterar a característica dessas ligas metálicas? O que eu alterando, eu altero a característica. Ou seja, se eu alterar a proporção, eu vou alterar a característica. Se eu alterar os elementos que constituem, eu vou alterar a característica. Se eu constituir uma estrutura diferente, ele terá uma característica e justamente a técnica que eu uso, eu também vou alterar as características das minhas ligas metálicas. Tá certo? E aí, em termos de finalidade, por que eu estruturo uma liga metálica? Justamente para que eu dê funcionalidade diferente para um determinado material, tá certo? Alterando as suas propriedades físicas e químicas. Em geral, em termos de liga, que propriedades físicas e químicas que eu altero? A sua resistência mecânica, tá certo? Dureza, a própria resistência mecânica, certo? Altera suas propriedades mecânicas. Aí eu estou falando aqui de momento de dureza e da sua resistência mecânica. Perfeito? E aqui também, ó, a sua temperatura de fusão. Perfeito? Claro que a gente também altera as propriedades químicas desses materiais. Perfeito? Então, justamente, essa aula é curtinha. Certo? Só lembrando que a gente tinha que firmei o compromisso com a galera de anotar as dúvidas para poder estar tirando as dúvidas, pessoal. E aí, isso que ficou acordado entre nós. Certo? Gabriel, Lucas, Maísa, Davi, Arthur. Tudo bem aí, galera? Tranquilo, Davi? Beleza. Então, galera, a gente está terminando essa aula. Já alterou aqui o ponteiro que vai desligar daqui a pouquinho, tá certo? Queridos, eu deixo meu abraço para vocês. Por favor, peço que entrem em contato se tiverem alguma dúvida de assunto da química. Por favor, entrem em contato. Beleza? Eu estou aqui também para tentar contribuir no que for aí possível, tá? Sei que está todo mundo com o coração apertado. As nossas famílias, nossos parentes e amigos estão sendo atingidos. E dentro da fé de cada um, peço licença aqui para falar sobre isso, que a gente mantenha-se unidos em pensamento, né? Trocando energias positivas. Beleza? E é isso aí. Quem quiser sugerir algum tema ou tiver alguma dúvida, estão sendo vinculados na TV muitas informações que às vezes não ficam muito claras. Quem quiser trocar uma ideia sobre esse assunto, pode acionar também, ou deixa como sugestão, tá? Pode colocar lá no grupo, coisa parecida que eu vou dar uma olhada e anoto. A gente pode pensar uma data para trocar uma ideia sobre um assunto que não seja necessariamente que não esteja dentro do nosso conteúdo, digamos assim, mas que seja sobre ciências, seja sobre química. Então tem muita coisa que está rolando na TV que de repente vocês podem estar com dúvida. Caso vocês queiram tirar dúvida, só colocar lá no grupo, tá? Então me despeço aqui de todos, perfeito? Deixa aí um abraço para vocês. Boa noite, rapaziada. E estamos juntos nisso aí, viu? Que isso tudo acabe logo, o mais breve possível. E eu tô sentindo a falta de ouvir vocês, pessoal. Tô sentindo a falta de ouvir, trocar uma ideia sobre a aula. Tô sentindo falta de ouvir vocês mesmo. Beleza? A gente tem essa possibilidade desse canal aqui no Zoom. Sei que tem um digitador aí, a gente consegue colocar aí, né? Tipo, chatzinho do WhatsApp. Mas falar, ouvir a vozinha de vocês. Beleza? Então é isso, galera.
Eu tenho que só aguardar vocês a se retirarem da sala para poder fechar a aula, tudo bem? Beijo a todos. Valeu, Arthur. Um abraço, cara. Um abração, viu? Valeu, Lucas. Boa noite aí, meu velho. Tamo junto.